Olá, eu quero refletir com vocês a respeito de uma fala de Jesus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, versículo 7. Diz o seguinte: Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá." O que eu quero dizer com isso? Que nós fazemos coisas ou que nós interpretamos ações das pessoas que nós não compreendemos, ou que nós discordamos e ficamos contra a pessoa, ou que realmente nós não compreendemos e não temos uma opinião formada. E quando uma pessoa também nos diz alguma coisa, uma pessoa mais velha, principalmente na nossa adolescência, nós ou não acreditamos, ou achamos que a pessoa está errada. Mas enfim, nós não conseguimos compreender no momento. Levará muitos anos para que nós consigamos compreender. Depois dos 50 anos, nós vamos conseguir compreender algumas coisas inimagináveis. Tem coisas que meu pai dizia que eu achava que ele era ignorante e que hoje eu sei que o ignorante era eu. Tem coisas que eles fizeram, tanto meu pai quanto a minha mãe, que eu os julguei na época estando errados, e hoje eu vejo que estavam certos. Então, quando Jesus diz que o que eu faço agora não podeis compreender, compreendê-los-á depois, ou seja, vai ter uma compreensão posterior, isso significa que a capacidade intelectual da pessoa, ou a capacidade através das experiências que a pessoa teve até aquele momento da vida dela, não são capazes de abrir a visão, de dar a visão de como as coisas são de fato e de verdade. Isso acontece muito com os adolescentes. Eles têm uma percepção limitada das coisas e eles não compreendem. E às vezes eles agem de acordo com esse julgamento que eles fizeram, e no futuro eles saberão que eles estavam errados e não que os mais velhos estavam errados. Lógico que isso não é sempre, não é porque a pessoa é mais velha que ela sempre acerta, mas a probabilidade do adolescente estar errado e do mais velho estar certo é muito grande por causa da vivência, por causa das experiências que uma pessoa mais velha teve. Logo, ele tem mais maturidade e ele teve mais história para ele poder comparar o momento atual dele com o passado e tomar uma decisão, tomar uma atitude, para que o futuro dele, quando virasse história, fosse de acerto e não de erro. Então, nós temos que saber que nem sempre as pessoas conseguirão entender aquilo que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, a nossa dedicação, o nosso amor. Tem muito período histórico que muitas pessoas passam pelas nossas vidas e não nos dão o devido valor. Depois que nós já estivermos no céu, tivermos morrido, passado 20, 30, 40 anos, a ficha da pessoa pode cair, porque pode acontecer com ela exatamente o que aconteceu com a gente em relação a ela. Então as pessoas normalmente elas aprendem o que dói quando elas vivem aquilo. Então como que eu vou saber a dor de bater o dedinho do meu pé na quina da mesa se eu nunca bati? Eu posso imaginar, mas eu não senti aquilo. Mas na hora que eu bato, eu sei. E quando eu vejo outra pessoa batendo o dedinho do pé na quina da mesa, eu faço... Que dor, por quê? Porque eu já senti essa dor. Eu sei como que é. E quando nós somos rejeitados, ou quando nós não recebemos aquilo que nós achamos que merecemos, e de dedicação, de apoio, de consideração, nós podemos ter a certeza que essa pessoa, ou essas pessoas,
elas passarão por isso na vida delas. E depois de passar, elas reconhecerão e falar, poxa, mas o fulano, aconteceu assim, assim com ele, e eu não apoiei, ou eu o condenei, ou eu o desprezei, e ele realmente era meu amigo, ele realmente me amava, enfim. Coisas que todo ser humano vive. Então, fique tranquilo. No momento você não pode entender algumas coisas, mas no futuro você entenderá. Amém.